Braguinha! Chegamos aqui ao nosso segundo episódio, onde falaremos de Andor, né? Temporada 2. Temporada 2, que trata do episódio 4, 5 e 6. Você que, por um acaso, está perdido, a Disney Plus está lançando aí de 3 em 3 episódios. Então teremos 4 episódios da nossa série do Matando Robôs Gigantes, mas que vão cobrir 12 episódios da série de Andor. Exatamente. Beto, se me permite me referir a essa trilogia como a clássica? Não, mas Ah, tá, agora que eu entendi. Eu achei que você tava falando o jogo, na real, é porque assim, aqui, cara, eu acho que é uma coisa que é importante pra gente setar a base, até pra quem tá ouvindo. A série Andor, eu acho que agora ela finalmente tirou o véu da frente e agora tá muito claro o que ela tá falando. Ela tá indo pro massacre de Ghorman. E pra você que tá nos ouvindo, você que tá ou nos vendo, se você estiver só ouvindo, saiba que a gente tá com vídeo também no Spotify. O que acontece é o seguinte: o massacre de Ghorman, ele é um evento divisor de águas no universo de Star Wars. Ele é um evento que nunca foi explorado, como a gente está tendo explorado aqui, nenhum livro, nenhum quadrinho, nem nada. Mas ele é o grande evento onde o Império vai nesse lugar, que é Ghorman, e faz um massacre com o povo ali, para meio que mostrar a força do Império. E esse massacre é o responsável pela Mon Mothma ela se levantar e dizer em público que o Imperador Palpatine, ele é mau, que ele massacra pessoas, que é um estado autoritário, que é uma ditadura, e faz ela se desconectar ali do Senado, virar uma fugitiva e clamar por todas as células rebeldes que estão lutando. E olha que curioso, se você for na série do Clone Wars, no terceiro episódio, eu não me lembro o número, mas é um episódio chamado Carga Pesada, é aonde... engraçado, né? Que curioso o nome. Nesse episódio... vacilada, Vino. Caraca, muito essa trap! Pode crer. Nesse episódio, a gente tá vendo aquela galera do Clone Wars, não, do Rebels, do Star Wars Rebels. A galera do Rebels, eles estão ajudando a galera numa missão contra um Império. E os caras falam assim, a gente tá levando uma parada muito importante nessa nave e a gente não pode falar o que é. E no meio do episódio você descobre que é a Mon Mothma. E ela está fugindo do Império no exato momento em que ela se declara contra o Imperador. E no final do episódio desse Carga Pesada do Rebels, eles estão fudidos e ela solta uma notícia pra galáxia falando, olha, todas as células rebeldes, chegou o nosso momento, a gente tem que se unir. A gente tá perdido no espaço, então se você quer fechar com a gente, se junta com a gente. No final do episódio você vê todas as naves da célula rebelde aparecendo, assim. Então, assim, lembrando que a Mon Mothma, né, em Rogue One, ela já está nessa liderança, ela já está ali na Aliança Rebelde, nesse cargo, em foco, como, não uma presidência, mas gerenciando a porra toda. Mas a série Andor agora tá muito clara. É uma série que tá nos levando ao massacre de Ghorman. O objetivo da série é mostrar como se deu todos os bastidores do evento divisor de águas, que por isso que o Ghorman é tão importante, porque é um planeta meio merda. A única coisa que ele tem é o minério que vai alimentar a Estrela da Morte com energia. Tinha a questão da seda, que era muito interessante, das aranhas, né, que fazem esse tecido, essa seda. Mas, cara, eu vou começar já aqui falando um pouco sobre as referências que eu achei fabulosas, cara, nesses 3 episódios, no 4, 5 e 6. Eles transformaram... só uma parada. Eu vou errar os nomes. Se você ficar puto com isso eu não tenho como resolver. Eu não consigo acertar os nomes. Desculpa se te incomodar pra caralho. É assim que eu sou. É assim que eu sempre fui. E teremos spoilers. E teremos spoiler pra caramba. Pra caramba. O fato de eu continuar errando as paradas não significa que eu não tento melhorar. Eu tento pra caralho. Mas é difícil de eu resolver. Porque não depende só de mim, tá? Dito isso, vamos seguir. Cara, a gente tem ali em Ghorman uma cidade claramente inspirada na França. E por que inspirada na França? Porque Star Wars, Andor tá usando essa parada, e, porra, antes também, na série clássica, né, na trilogia clássica, Star Wars, ele tem uma inspiração
na Segunda Guerra Mundial nessa questão do nazismo, né? E a aliança do mundo contra a ameaça nazista que vem se impondo na Europa. Então, assim, aqui, claramente, a gente tá vendo um marco, um momento crucial quando a França foi sobrepujada. E ela foi sobrepujada, e ela foi invadida, e ela foi ali... ela tá dominada pela presença dos nazistas, e não tem muito o que fazer. Então a resistência francesa que luta a guerra na França, né? Depois de um primeiro momento ali de combates realmente da Força Armada Francesa. Mas é muito interessante porque a gente vê essa transposição pra ficção científica, né, desse lugar. Até a língua que eles falam, o dialeto que eles falam lá em Gorman, é uma derivação do francês. Tem essa pegada toda do francês. Nossa, muito, muito, muito. E é uma língua que eles inventaram ali pra ter esse simbolismo. Você tem um simbolismo que eu acho fabuloso da moda. A moda parisiense, a moda francesa. O Andor é um estilista, pô. Porra, cara, é mágico ele chegando, né? Cara, ele chegando daquele jeitão. Porra, é muito bom. Então você tem várias características ali francesas que remetem a esse momento crucial da França resistindo a uma invasão, a essa ameaça que já está lá, já está colocada dentro do lugar. E na série, Gorman, ela... A grande parada é isso que eu achei interessante e é muito uma questão de entender o que tá rolando. A gente entende que o Império está construindo um prédio lá dentro, né? Sim. Que não vai de acordo com as construções locais. E aí a gente vê que é ficção científica, Diogo, porque aquele prédio que foi construído lá, que a gente vê ele quase estar construído de uma cena para outra, de andames para quase construção, me chamou muita atenção. Porque eu sou um cara, Diogo, que eu moro em São Paulo, e aqui em São Paulo, pra quem não sabe, tem uma estação de metrô chamada Vila Sônia, que ela abriu, estamos em 2025, ela abriu no começo de 24, final de 23. Só que eu cheguei aqui pra morar em São Paulo em 2020. Ela estava em construção. E eu vou te falar, ela começou porque ela era pra ser aberta na Copa do Mundo, Diogo. De 2014. Caraca! Tá, exatamente. Então, assim, foram 10 anos pra construir uma estação de metrô. Aquele prédio em Gorman, pô, o Império, ó, muita coisa ruim, mas tá de parabéns com a sua construção, hein? Não, nem exemplo. O Luke com as suas formigas robôs conseguiu construir rápido ali aquele treinamento dele lá, né? Mas eles constroem, né, que você tava falando desse prédio aí. Pra puxar a energia, né? Porque Gorman é um país muito rico, um planeta muito rico nesse mineral que tem essa energia. Pois é, e a grande parada é que isso vai em desalinho com alguns pré-combinados ali, alguns tratados que eles teriam pré-combinados, então o Império estaria fazendo isso por baixo dos panos, né? Transformando aquilo numa parada de armamento, e dando a entender que ele vai transformar aquilo numa base, de certa forma e tal. E aí a galera tá se revoltando. Isso eu achei interessante porque, assim, eu não entendi se vai ser um armoar. É armoar que fala? Não é armoar. Porra, como é que é o nome disso? Porra. Não sei o que você quer negócio dizer. de equipamento. Que eles estão falando? Eles estão acusando, os rebeldes de Gorman estão acusando o Império de estar transformando aquilo num bagulho pra guardar arma, não é? Sim, Eles têm um nome, essa porra. Não é almoxarifado. Bem que seja. Almoxarifado. Um almoxarifado. Gorman vai virar um grande almoxarifado. Ninguém ficaria puto porque estão fazendo almoxarifado na minha cidade, cara. Mas, cara, sabe o que é muito foda? Assim, primeiro que eu acho que agora nessa segunda leva de episódios, né, de 3 em 3, fica muito claro pra gente por que eles estão lançando de 3 em 3, né? Pra gente realmente ter todos os pontos de vista dessa confusão inacreditável que está acontecendo. Porque, cara, Diogo, eu acho tão foda a forma como eles estão desenhando uma aliança bonito, rebelde completamente que não se comunica, cheia de ideias próprias em células diferentes, cheia de vontades próprias, cheias de ideias, de movimentos, de ações diferentes, enquanto no Império você tem um grupo que tá tramando um movimento pelas costas do Senado e do Imperador.
E tá um jogo de espionagem, Guerra Fria. Cara, nossa, que episódios bons, hein, Diogo? Incrível, cara, incrível. Bem, pra começar, a gente no quarto episódio, a gente já vê apresentado ali pra um casal, né? Vamos falar, galera, do Império. Né? A gente tem o Dwight e a Angela, do Império. Moleque. Melhores da série. Puta que pariu, que casal maravilhoso. Cara, e a tensão entre eles, a gente não sabe se existe uma tensão sexual, qual é a parada, se eles são bitolados pra caralho em trabalho. Cara, parabéns pelo casting desses dois, assim. Porque, cara, e pelo roteiro. São duas pessoas. Cara, é tão bem escrito, velho. É tão bem escrito que, assim, eles se gostam. De fato, eles se gostam porque eles se encontraram ali e eles vivem a vida de casal do jeito que eles conseguem, mas eles conseguem ser... Olha que... Puta que pariu, velho. Deixa eu até sentar melhor aqui. É porque eu achei genial, Diogo. É genial. Ao mesmo tempo que são duas pessoas com interesses de crescer, né, no Império, na profissão e tal, e eles se conectam aí. A gente aprendeu nos 3 episódios anteriores que eles também se conectam porque eles são criados de uma forma não comum, porém isso complementa um ao outro, faz eles se conectarem, e isso criou neles um laço romântico que a inteligência do texto, da direção, das atuações, de tudo, puxa as situações. Cara, a primeira coisa que acontece é quando eles se encontram no apartamento, eles falam, temos pouco tempo, apaga a luz. Porra, e acabou, deixa subentendido. Totalmente. É assim que eles transam, com regras. Pois é. E sem ver, porque eles não podem se expor à luz do dia. Eu entendi que eles estavam indo transar, ou se abraçar, ou dar as mãos, qualquer merda que eles forem fazer pra ter qualquer tipo de contato físico, tá? Isso. Qualquer porra. Porque claramente são pessoas, fictícias, óbvio, mas são pessoas que têm falta de contato físico na sua criação. Eles não foram criados com carinho, com nada dessas porra. Total. Então, existe uma falta dessa porra que eles não... Pode ser isso, e muito provavelmente é. Mas eu não tenho certeza se é. Sim. Porque tranquilamente eles podiam estar fazendo no escuro um plano pra depois conversar lá com o... Sim. com o chefe da parada. Só que aí é que tá a inteligência. Depois que o cara faz uma parada muito boa pro Império, tanto pra ele quanto pra ela profissionalmente, ele fala, será que eu tô errado de me sentir assim? Eu nunca me senti tão feliz na vida. Cara, e ela fala, finalmente é bom ver você alegre. E aí tu fala, caralho, eles se amam! Eles se amam, porra! Caralho, moleque, isso é genial! É genial, velho! Eu quero só ver eles o tempo todo, cara. É bizarro, muito bom, cara. Velho. É bizarro. Eles são... Cara... Eles são esquisitos no ponto certo, porque você entende que por trás dela, né, da Dedra, muito provavelmente tem um plano que vai fuder com o Cyril. Alguma coisa a Dedra tá escondendo dele, que fica claro pra gente, que o Cyril não tá sabendo, e ele pode ser usado tranquilamente como bode expiatório. Sabe qual é? Porque, mas ela ama ele. Mas isso não vai impedir ela de fazer o que ela precisa fazer. Sim! Sabe qual é? Isso é muito foda! É por isso que eu reforço que esses dois vão morrer. Porque eles precisam, saca? Eles precisam. Mas esse é o conflito, você concorda comigo? Esse é o mesmo conflito que a gente vira e vê de uma outra forma completamente diferente. Porque enquanto isso, o Andor... Putz, é legal. Ele é a ponte entre pessoas que querem se rebelar contra essa ditadura imperial... mas são humanos, e aí você vê num plano que eles estão fazendo, como eles são falhos, como eles são humanos, como eles se sentem assim. Aí no alto, no topo disso, você tem um escalão que tá controlando essas pessoas, que eles não entendem muito bem o que esse escalão tá fazendo, mas onde todos ali é sobre missão dada, missão cumprida, todos eles. Inclusive, a gente vê no final do último episódio a Lourinha que perde o amor da vida dela. Nossa. E a resposta que ela dá pro cara é uma resposta de assim, eu sei que ela morreu em combate. O problema é que você falhou com um soldado. Como um soldado, você falhou como um soldado. Cara, mas ela perdeu o amor. Essa defesa dela, quando ela tá humilhando aquele babaca,
Porque o que acontece? Ela morre porque o maluco, porra, leva uma arma que não deveria ter levado pro. Que ela fala, ninguém leva arma aqui a não ser eu e minha namorada. Sabendo que essa porra ia acontecer, a galera ia afobar. E aí a Cinta, né, que era, porra, um personagem maneiríssimo, o Maul, inclusive, tava, porra, amarradão. Ela morre e aí ela, em vez de fazer uma defesa passional da pessoa que tava ali, do ser humano que acabou de morrer, ela defende a resistência, ela defende o rebelde, o vínculo dela com a guerreira que defendia a parada, sacolé? E não esse ser humano, ou seja, ela já tá tão dentro da rebelião, já tá tão dentro de rebeldes que a primeira defesa é essa porra. Não é porque eu amava ela, né? Foda-se o que eu sentia por ela. O que você fez aqui é muito pior. É muito pior do que matar a pessoa que eu amava. Tipo, só que ao mesmo tempo, você vê o Andor discutindo com os Kargard, como é que é o... Luten. Você vê o Andor discutindo com ele, e aí ele falando assim, meu irmão, essa é a missão, e o caralho, pá, e ele, pô, você foi lá falar com a minha mulher nas minhas costas, e o caralho, não sei o quê. E ele relembra a última frase da primeira temporada. Ele falou, me mate, or take me in. Aí ele fala isso pro Andor, ele vira pro Andor e fala, lembra o que você falou pra mim? Me mate ou me traga pra dentro? Eu te trouxe pra dentro. Mas é isso que acontece aqui dentro. É assim que se joga o jogo. Então assim, os rebeldes, as células rebeldes, elas são muito desconexas de ideias e elas não sabem como fazer, porque no meio disso tudo está o maravilhoso Sol Guerreira de Braguinha. Cara, não, mas antes de você ir pro Sol, porque o Sol a gente precisa parar. No Sol. Não, calma, o Sol a gente precisa parar e... Puta, cara. E aí a gente vai ficar no Sol um tempo, cara, é incrível. Mas acho que o Luten, ele é um personagem que a gente, desde o começo de Andor, a gente entendia ele como talvez o primeiro grande líder, né, da Aliança Rebelde, né, o cara que daria ali aquele corpo e tal. E a gente vê, principalmente agora em Andor, cara, a segunda temporada, que ele é o personagem, ou ele é a pessoa que vai inspirar eticamente e moralmente, de certa maneira, o Diego Luna, né, o Cassian, pra ser como ele vai ser em Rogue One. Que ele tá treinando. E tá treinando. Né? A gente, pra mim, é muito claro a disposição da série, da segunda temporada, onde o Andor vai perder 3 pessoas nesses 3 primeiros episódios, nessas 3 primeiras trilogias de episódicas, assim. Na primeira ele já perdeu 1, na segunda ele ainda não, né, ele tá perdendo já a namorada, que ela vai claramente morrer. Eu acho que ele perdeu um moleque, né, o moleque que cheira o gás lá do Sol Guerreiro, mas a gente vai entrar nisso. Sim. E a namorada vai ser a última que ele vai perder, onde ele vai se tornar esse novo Luten, né? Ele vai ser esse novo cara frio, que é o que a gente vê em Rogue One. Então, assim, existe essa construção ali. Só que, nesses 3 episódios, a gente vê o Luten, porra, surtando, dando chilique, Beto. Ele, do nada, ele vira e dá um freak out. Quando aquela assistente dele, a Cleia Mark, né? Que, porra, excelentemente interpretada pela Elizabeth do LoL. Nossa senhora, porra, muito foda. Ela tem uma participação muito foda aqui. Eles finalmente dão tempo de tela pra ela suficiente pra ela fazer outras coisas que eu achei muito legal. E, cara, ela vem ali e ela... Primeiro que o Luten, quando descobre, tem uma grande virada que é o seguinte. Um dos caras que ele vendia os artefatos dele lá pra poder espionar, ele resolve fazer uma vistoria em todas as peças que ele colecionava. Porque ele descobre que uma das peças que ele comprou de uma outra pessoa era falsificada. Só que isso vai botar em xeque o Luten e a loja dele e esse disfarce, porque esse cara, quando fizer a vistoria, ele vai descobrir a escuta que eles têm lá. E aí vai dar merda, os caras vão pra cima do Luten porque sabe que foi ele que vendeu a peça. Sim. Resumo da ópera, eles precisam ir até o local e retirar a escuta da parada sem levantar a suspeita. Meu irmão, antes disso acontecer, o Luten surta. Você me convenceu, é culpa sua essa porra. Começa a terceirizar a culpa. E tu, caralho, o maluco. E ela fala, você concordou, você topou, você achou a ideia boa. E começa essa discussão, essa parada, né? Irmão, e aí a gente percebe que nenhuma célula da Aliança Rebelde, nenhum desses grupos está tranquilo. Ninguém tá organizado 100%, até porque a gente tem pela primeira vez um Luten falando que eles não estão dando conta mais de ouvir tudo, né? Sim. Que tem um paralelo legal, inclusive, né, com o Império também falando que não estão dando conta de processar todas as informações
que estão acontecendo, ou seja, eles estão rumando pra uma parada muito grande ali. A gente precisa expandir, porque tá muito grandioso a quantidade de pessoas que a gente tá prendendo, a quantidade de interrogatórios que o Império tem que fazer. Da mesma forma, os rebeldes, eles estão gerenciando uma quantidade gigantesca de pessoas, tendo escuta em uma porrada de lugares, eles não estão conseguindo processar essa porra toda. Então eles estão ficando... E tudo isso vai colidir na trilogia clássica. Isso é muito foda, que é o grande momento da galáxia. Então, assim, a gente vê o Império confuso, porque o Império não tá tranquilo. O Império tem várias células também agindo. E os rebeldes com várias células agindo. Então a gente tá vendo os dois lados, o eixo e os aliados ali, muito confusos, mas sem perceber, a gente que tá de fora, a gente sabe, a caminho da grande treta. Que você vai ter agora dois grandes momentos, que é o massacre, né, de Gorman e, logo em consequência, a Estrela da Morte destruindo tudo. Então é assim, é o final dessa série, começa realmente a trilogia original e não, logo depois Rogue One. Rogue One. Não é Rogue One. Não, tô falando termina assim. Essa série em Rogue One. Não, porque depois... eu tô falando assim. Porque eu tô falando assim, essa série, ela isso é óbvio. Ela vai terminar com o Massacre de Gorman. Não tem mais como não ser isso. Porque ela precisa. O momento em que a Mon Mothma fala: ó, o Imperador é filho da puta, é isso. É o estopim pra rebelião começar. É isso que precisa. Na real, a série toda é pra Mon Mothma publicamente negar o Imperador. Porque é isso. Porque ela junta a Aliança Rebelde lá naquele episódio do Rebels, lá, Carga Pesada. Então, assim, você quando terminar essa série, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na terceira temporada de Rebels, clicar no episódio Carga Pesada, ver aquele episódio e logo depois assistir Rogue One. E aí você tem completo o que eles queriam dizer com a série Andor. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. É muito legal. Voltando um pouco sobre essa questão que você comentou, o Império também está desorganizado dentro de suas não facções, né? Mas dentro das suas células ali, os nichos que estão tentando... as siglas eu me confundo tudo. Tem o BSI, tem também a inteligência e tem cada faceta. E aí eu entendo que o caminho que a gente está indo é um caminho em que o Darth Vader vai se tornar, muito provavelmente, o ponto de né, junção de todas essas porras. O Darth Vader assume essa merda e eu guio essa parada a partir de agora. Acabou. Agora vamos sobre aqui a minha chancela. E da mesma forma, como a gente tem a Mon Mothma em primeiro momento, muito provavelmente vai assumir a Aliança Rebelde como em sua, né, como a grande líder da Aliança Rebelde, mas imediatamente a Leia chega. E ela, já toma também essa frente ali. Fica muito claro. A Leia vai pra campo, né? Sim, mas é porque a Leia, a Aliança Rebelde é diferente. Ela é a maior ali da parada, né? Ela é a grande líder, a grande cabeça. Cara, mas porque a disposição da tomada de decisões sempre foi muito clara pra mim da Aliança Rebelde. Na Aliança Rebelde é uma mesa com várias pessoas decidindo. Sim. Várias pessoas opinando. No Império, normalmente é uma sala vazia com guardas de roupa vermelha ou com fundo e um cara sentado no trono. Então, quem decide tá ali, né? Tá ali. É muito interessante porque no começo de Andor a gente vê aquela reunião do BSI não, da inteligência ali, onde tem a Dedra, né? Sim. Que é um círculo justamente o cara falando o tempo todo, isso aqui é pra isso, galera, pra você dar a tua opinião, pra tu falar essa porra, porque eu preciso ouvir. Nossa. Que é muito bom. Fala, cara, o maluco tá tentando gerenciar o bagulho com várias opiniões contrárias, assim, ele tá meio como... E todo mundo com medo. Pra caralho, porra. Todo mundo com medo de dar opinião, isso é muito foda, porque essa série, cara, ela é... Sabe o que eu pensei, Diogo, quando eu acabei de ver esses 3 episódios? Eu falei assim, cara... Primeiro, eu realmente acho que depois se continuar nessa pegada até o fim, né? Porque a Disney se esforça muito pra cagar tudo no final. Tanto Marvel quanto Star Wars, né? Mas a métrica já passou. A nossa métrica, que depois do terceiro episódio, a parada de gringola, aqui já foi o contrário pra mim, pelo menos. A gente já voltou a subir a ladeira forte. Eu acho assim... eu acho que se ela terminar nesse nível, do jeito que a gente tá olhando e tal... Eu tranquilamente vou dizer que depois das 2 trilogias, do 4, 5, 6, do 1, 2 e 3, tá. eu realmente vou achar que Andor é a melhor parada de Star Wars. De todas de Star Wars, tirando esses 6 filmes. Tá.
porque é bom, porque tem a importância, acho que é um dos momentos mais importantes, e porque é muito bem escrito. Olha, se tem alguma Gabriel, coisa... só concordar com você, porque eu acho que ganharia pra mim o prêmio de melhor roteiro adaptado de Star Wars, enquanto a trilogia clássica levaria de melhor roteiro original. Sacou? Tá bom, tá bom. Não, é porque eu acho posição. assim, eu enxergo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali como aquelas obras que eu gosto e tal. Sim. Beleza, com suas falhas e tal, não sei o quê. Mas aquilo ali é Star Wars. Aquilo é o suco do Star Wars. É o George Lucas no seu máximo. Acho que tirando isso, se continuar nesse nível, eu vou achar Andor melhor do que a primeira temporada do... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Mandaloriano? O cowboy e o menino, o Mandaloriano. Isso. Eu vou achar assim, Andor melhor, Beato, assim, não tem vou te nem falar conversa. Você vai me... Assim, cara, tu sabe o quanto eu gosto de Mandaloriano. Acho Mandaloriano, uma série irada. Cara, é delicioso assistir em Mandaloriano. Eu já vi várias vezes, todas as temporadas. E, porra, tem problemas as últimas temporadas pra caralho. Tem coisas que são horrorosas. Mas não tem como você comparar Andor com Mandaloriano. O Mandaloriano é uma série mais simples. É uma série bem direto ao ponto, sabe, com questões ali fáceis de resolver, enquanto o Andor, ela tá lidando com... Andor é uma aula de sociologia de Star Wars, assim, cara. Uma parada sabe o que Andor é? Andor é Star Wars pra adulto, velho. É tipo, é isso. É quase Star Trek, né? Cara, Andor é tão bem escrito. Cara, é tão bem escrito. Todos os personagens, isso tudo que a gente tá falando. E aí você bota no meio, velho, o lunático, que é o mais idealista de todos. E que, cara, é assim, ver o Sol Guerreira em tela é bizarro, porque a câmera busca ele, o seu olho, a sua atenção, busca ele de uma forma impressionante. E a ferramenta de roteiro que ele recebe pra criar e trabalhar esse personagem é muito genial, cara. Mas calma, a gente tá falando, não é de qualquer pessoa, a gente tá falando da porra do Forrest Whitaker, cara. Um dos grandes atores do cinema, que o cara, quando aparece, porra, é sobre presença, é sobre se impor, é sobre projetar. Sempre, né? Em Sempre qualquer coisa que ele faz, ele é um destaque. Filme merda que ele faz e tu olha pra ele e parece que tu tá vendo um filme foda. Quando ele sai da tela, tu percebe que o filme é uma merda. Sabe qual é? Porra, cara, ele é fora de série. O que ele faz desde o Rogue One, cara. Que pra mim não entendi por que ele falava daquele jeito. Óbvio, você via a parada da respiração, né? Que ele vai. Mas não vamos entrar ainda no Sol Guerreira, por favor. Moleque, bom pra caralho. Porque assim, eu queria entrar num detalhe que eu fiquei um pouco confuso. A gente tem aqui essa reunião onde vão os senadores, inclusive, porra, a parte extremamente tensa. O Diogo não deixa eu ir pro Sol Guerreira. Não, a gente vai, porque é muito bom, a gente precisa deixar isso pra poder falar com calma. Mas a gente tem essa reunião, cara, que eles estão lá nessa celebração, na festa do... Eu esqueci o nome do cara, do banqueiro, lá o agiota, que a Mortimer tá devendo a grana e tal. E eles vão lá, né, pra essa reunião e tal. E aí tem muita gente, tem senadores pra caralho, tem uma porrada de gente e tal. Entre uma dessas pessoas que ela e o marido encontram quando eles estão entrando, é a porra do Bail Organa. E quando ele falou, porra, Organa, não sei o que lá, foi, pera aí. Esse é o Benjamin Bratt, esse não é o Bail Organa. Não tinha agenda. Agenda no momento de gravação. A Disney precisava fazer as gravações nas datas certas. E esqueci o nome do ator original lá que fazia o Bail Organa. Porra, eu não lembro também. Ele não tinha agenda. A troca foi única e exclusivamente por conta de agenda, ou pelo menos isso é o que eles tornaram público. Tá, é o Jimmy Smith, cara, o nome dele, que é o cara que faz o... Porra, mas ele tá no Rogue One e tal. Tá explicado, isso. tá explicado. Entendeu? Tá explicado. Porra, mas eu achei assim, beleza. Era só não ter botado. Não precisava, né? Mas assim, quer dizer, eu acho que em algum momento é preciso aparecer. Mas fala ali. É o pai adotivo da Leia, cara. Mas fala. Espera o cara, grava depois. Porra, podia ter falado, concordo. Sabe por quê? Até porque, cara, a gente tá vendo um momento de espionagem tão agressivo dentro de Star Wars, onde tá todo mundo escutando. Tem gente que tá escutando outra pessoa, que sabe que tá sendo escutado, pra fingir que não tá sendo escutado. E aí caralho, então tá todo mundo ouvindo todo mundo na galáxia extremamente distante. E cara, que porra de Guerra Fria é essa? Que parada todo mundo... Incrível. Uma coisa que é importante a gente entender de Star Wars e tirar da frente, a gente até falou isso, né, no episódio da semana passada aqui que a gente gravou, que é o seguinte,
Star Wars, você tem que traduzir na sua cabeça que a galáxia é um planeta. Sim. E os planetas são países. Porque total. senão você não consegue lidar. Pequeno Príncipe, né? Cada planeta é uma parada. As dimensões são outras. Mas assim, cara, é muito... Vamos falar de Sol Guerreiro? Por favor, Diogo. Vamos falar de Sol Guerreiro. Vamos falar de Sol Guerreiro. Porra, cara, vamos lá. do início ao fim, a gente aqui, eu acho que a gente nunca viu o Sol Guerreiro como a gente viu aqui. Não. Porque agora a gente entendeu, a gente sabia que ele era um lunático, mas a forma com que ele tem controle e que o roteiro nos dá isso, porque assim, por exemplo, quando ele mata o cara lá, ele fala, o cara que tava treinando, que o moleque tava treinando, eu falei assim... Caralho, Antes de tu definir, vamos só explicar qual foi a condição que ele entra, né? Basicamente, o Sol Guerreira, ele tá organizando um heist, um roubo, Isso. onde ele vai a uma base lá específica e vai roubar a tal da substância lá, Rio, Isso. né? Essa substância, porra, extremamente agressiva, né? Substância, eu nem lembro exatamente as condições dela, mas é uma galera extremamente volátil e tal, super pesada. E só que pra ele poder fazer essa absorção... ela é... Aquilo ali é combustível. É o que ele tá pegando, é combustível. É o que... Aquela substância que ele quer é o combustível das naves de Star Wars. E, assim... Mas deixa entender que é uma parada, porra, muito mais poderosa do que o que eles têm ali fácil, né? Não é um... Me pareceu, tipo, uma opção melhor do que a opção... Não, é uma gasolina aditivadíssima, assim. Tá, justo. Cara, e a parada é a seguinte, pra ele fazer esse heist, esse roubo da parada, ele precisa acionar um dispositivo, uma bugiganga maluca lá, que se der errado, morre todo mundo. Porque esse Ryle vaza... Ridônio. Ridônio é o nome da substância, mas eles chamam pelo apelidinho carinhoso que tem relacionamento com o Sol Guerreira. Rydell, né? E aí, se essa porra vaza, morre todo mundo, porque essa parada vazou e acabou. Se ela tocar na tua pele, se o vapor tocar na tua pele, gera uma reação, uma bizonha. Isso. A parada que eles colocam é que aquela merda derretia a roupa dos caras que extraíam o bagulho. Cara, e aí você tá vendo que ele tá se armando, que ele tá combinando e tal. E aí um dos caras, os rebeldes, né, o Luten, de certa maneira, ele manda um cara pra treinar um dos homens do Sol Guerreira em como operar esse dispositivo, essa traquitana, esse bugiganga. E aí eu fiquei um pouco confuso ali, porque o personagem é confuso, é pra te deixar confuso sobre quem ele é, se é loucura, o que não é loucura. O moleque tá sendo treinado, quer dizer, o cara tá sendo treinado pelo moleque, o amigo lá do Cassian, né? Cara, e daqui a pouco o Sol Guerreira, porra, acusa ele de traição e mata o cara. Mata o cara da gangue dele. Que tava sendo treinado pelo moleque. Então, que tava... essa parada... Essa porra... É o quê? Ele surtou? O cara tava traindo ou foda-se? Não, pra mim, assim, você vê que a série é tão bem escrita e ela tem tanto subtexto. É uma série que não te expõe as coisas. Você tem que pegar os subtextos todos que estão rolando. Cara, pra mim, quando ele matou, foi assim, caralho, filha da puta, o Sol Guerreiro é tão foda que ele escolheu o cara que ele sabia que era o traidor. Porque quando ele faz o discurso... Porque assim, quando ele faz o discurso pro moleque, ele começa a perguntar um monte de coisa pro moleque antes de escolher... Você vê ali, você fala assim, puta, ele já entendeu que ele precisa do moleque. Porque a parada é muito específica, senão vai explodir. Ele precisa do melhor naquela mas rapidinho, função. Não fica entendendo. Pra mim, pelo menos, não foi tão claramente isso, Beto, pelo seguinte... O Batatinha, tadinho, tá dormindo aqui, ó. Pra vocês que não estão ouvindo, ele tá com aquele soninho de cachorro que tu faz o barulhinho assim. Barulhinho, maneiro. Assim, Beto, pra mim, tem uma conversa antes do Sol Guerreira com esse aliado dele, né? Com esse cara da própria gangue dele. Onde o cara fala, meu irmão, eu tô tendo que decorar 8 variações de movimentos extremamente precisos, com não sei quantas mais variações por dentro deles, com condições específicas. Porra, se tu me disser pra onde a gente vai, eu vou decorar uma só, porque eu vou saber exatamente qual é o módulo que eu vou ter que aplicar na hora. E foi aí que ele pegou. Pois é, porque você imagina, o Sol Guerreira já tá imaginando, falando assim, pô, esse cara é o traidor. Beleza. Aí ele escolhe o traidor, fala assim, ó, treina o moleque. Mas ele já pensou ali, eu vou ficar com o moleque. E aí, quando o cara vem e fala isso, aí o cara se dá de traidor, que ele fala assim, então, filha da puta, tu quer o endereço pra tu passar pros caras. Tu é o traidor. E aí, ali ele percebe, ele fala assim, é o traidor. Mas a condição, Beto, que é colocada,
o problema que esse maluco tá nas mãos é um problema válido pra caralho, porque é difícil pra cacete resolver, mexer nessa traquitana lá, nesse gadget, né? Então, assim, eu não fiquei convencido de que o maluco era traidor, porque eu não tive uma referência clara de, pô, o Sol Guerreira mandou ele pra um outro lugar, mandou pra um lugar errado, fez, sabe, um bait, e a gente vê o Império indo pra aquele outro lugar, sabe? Eu não fiquei... Pra mim, o cara tava com uma dúvida válida. Mas cara, esse é o subtexto da série. Total, é pra você ficar na dúvida. Excelente. É pra você ficar na dúvida. Porque pra mim, a minha leitura foi assim, cara... Esse cara, ele pediu o endereço pra passar pra quem ele tava traindo o Sol Guerreira. E segundo, se você é membro da gangue do Sol Guerreira, irmão, você não vai se importar quando ele falar a gente tem que apagar o moleque. Você não vai se importar. Você já tá morto. Foda-se. Você não vai se importar. Então, tipo, mas o detalhe ali é maravilhoso. E aí, meu irmão, eles vão pegar o combustível. E que cena, Diogo. Que cena. Nossa, aquilo ali, que cara. Que cena, moleque. E assim, ele fala, né, cara, ele se descreve no combustível, né, como é que ele fala? A frase que ele fala? Ele fala que ela me ama e eu amo ela me entende, eu entendo ela, ele tem um... isso é a droga, isso é a relação de droga, ele tá viciado no combustível. Porra, mas, cara, é surreal. E é interessante porque a gente tem nesses 4 episódios, nesses 3 episódios, também a namorada do Andor viciada também numa substância, né? Ela tá viciada no remedinho pra dormir ali, que é meio... Dá umas ondas, né? Pois é, que tem uma conversa muito bacana com o Luthen, né? Nessa parada. Mas voltando ao Sol Guerreira. Ele, enquanto o moleque, ele tá desarmando o gadget, o Sol Guerreira tá contando a história dele. Ele tá falando onde ele foi criado, em que condições ele era, explicando a relação que ele tem com aquela substância, como é que aquela porra faz parte da irmã. Ele chama ela de irmã, porque o Sol Guerreira, ele perdeu a irmã dele nas Guerras Clônicas. Então, tipo, provavelmente foi ali que o Sol Guerreira ficou doido, e o Sol Guerreira, ele tem aquela voz, ele usa aqueles tubos, e o moleque questiona como é que você fica sem máscara, é porque ele já está viciado. O combustível ridônio, que ele chama de Rydal, é uma droga que o Sol Guerreira tá viciado, e pra ele, aquilo ali faz parte do que tá acontecendo. Tanto que ele fala assim, cara, não luta. Ele fala uma frase, eu peguei aqui a frase, ele fala assim, o combustível é a coisa que quando gera muito... o combustível é o que gera muita fricção no ar, que tá pronto pra explodir. Ele tá falando sobre a luta rebelde. Total. Ele tá falando sobre o que ele tá construindo ali. Então, assim, provavelmente o Sol Guerreira, por causa das coisas do Rydal, ele já lidou muito com isso, né? Correndo atrás desse combustível, do ridônio, fazendo tudo isso. Ele tanto que fudeu a voz dele. Ele trabalhou com essa porra, ele fez a extração dessa parada, né? Então, e a radiação fudeu a cabeça dele, tanto que ele fala, cara, nós não somos normais. Ele fala isso pro moleque. E ele fala que ele não é normal, aquela parada de ser maluco e tal, que ele não é, porque o maluco jamais diria que ele é maluco, teria essa percepção. Mas o que é interessante é que o Rydal, ele mexe no corpo do Sol Guerreiro fazendo mal, mas ao mesmo tempo dá uma casca pra ele. Porque quando o moleque mete a parada lá e começa a puxar o Rydal e os vapores vazam, a reação é você se afastar pra tu não tomar o dano daquela porra. Que, como o próprio Sol Guerreiro diz, essa porra derrete roupa, essa porra mata a pessoa que entra em contato com esse vapor aí. É o suficiente. E aí o Sol Guerreiro vai lá e cheira a parada. Então, e aí você pega assim, a história que ele conta é o seguinte, quando teve o vazamento de Rydal que ele trabalhava, de Ridônio, ele falou, todos eles correram, mas ela me envolveu. Ele rapidamente teve onda com a parada, e ele ficou viciado, e ele começou a ficar insano, e o movimento da República... Mas ele sobrevive, né, Beto? É quase como se ele fosse escolhido por ela. Pelo Rydal, né? Pelo Ridônio, né? E ele é escolhido e ele é preservado. Ele sobrevive. E por que ele é preservado? Porque ele vira um revolucionário. E revolution is not for the sane. Ele fala isso, é muito foda. Revolução não é pra quem é são, é pra nós, malucos. Tanto que ele fala aí quando ele vira pro moleque, ele fala, cara... Provavelmente uma nova república vai surgir quando a gente estiver morto. Mas nós estamos aqui. A gente não tá fazendo isso por nós, né? Nós estamos lutando. Bom. E aí no final, cara, ele vira pro moleque e ele fala, porra, deixa entrar, parceiro.
Porra, e o moleque aceita. E a cena é muito foda, viado. Cara, a cena lembrando, é muito foda. esse moleque, ele é um moleque que faz a primeira explosão lá na primeira temporada, né? Jogando aquela bomba, porque ele vê, se eu não me engano, é o pai dele enforcado, né? O pai dele é enforcado numa revolta que tem lá, tem uma briga com os imperiais e acabam. O pai dele é pego ele vai tentar separar a parada, e aí os imperiais olham pro pai dele no meio da confusão e falam assim: você é o culpado. E enforcam o pai dele, que não tinha nada a ver com a treta que tava rolando, ele tava tentando apaziguar. Que é a mesma coisa do Sol Guerreira. Pensa bem, o Sol Guerreira ele perde a irmã. E ele fica louco de Raido pra se vingar da injustiça que aconteceu nas Guerras Clônicas. E aí tá acontecendo a mesma coisa com o moleque. O moleque agora, finalmente, ele falou assim: é isso, vou pra cima, vou me vingar. Da injustiça, da ditadura, que é o Império. Que assim como o Andor, você vê o Andor lá como tá estilista no quarto, e o moleque vai contando a história de como o pai dele morreu também, você vê claramente ali o povo, ele tá machucado pelo Império, o povo está machucado por essa ditadura. Então o povo precisa se unir, lutar, revolução, irmão, vamos pra cima. Essa é a parada foda. E o Sol Guerreira, ele é o revolucionário maluco, cara. Ele é o que explode coisa. Ele é esse cara, velho. Porra. É muito foda. Cara, e é muito bom porque uma das coisas em Rogue One que me fazia sempre olhar, dar uma pequena refugada, era a inércia do Sol Guerreira pra não fugir na nave, ou não ter um plano de fuga ali da base dele, sabe qual é? Quando ele morre, que a galera solta, então vão testar a Estrela da Morte e tal. E eu falo assim, porra, o cara não tem um plano de fuga, não tem um escape pod ali, sei lá, uma parada pra ele meter o pé rapidão. E agora, pra mim, assim, faz sentido. O tempo dele acabou. Ele falou, cara, eu já tô na merda. Ele fez a parte dele. Isso. E agora já existe uma aliança rebelde, já existe um grupo que tá lutando, e pra mim não dá mais. Já tá bom. Eu parei aqui. Aqui é o meu final. Pronto. É uma decisão consciente de, tipo assim, vai lá, segue com essa porra que essa pica não é mais minha, eu já fiz minha parte. Tchau. É isso. Puta, e agora traz valor essa decisão dele. Achei muito bom, cara. Muito foda, muito foda. Ó, porra, parabéns, Andor. Parabéns. Esperamos que continue maravilhoso, eu tô sensacional. Eu concordo muito, Beto. Talvez a gente esteja assistindo aqui uma das grandes obras de Star Wars, assim, de todos os tempos. Puta, eu acho. A gente vai lembrar quando nossos netos, bisnetos estiverem. O vovô viu ao vivo no momento que lançou.